No conjunto dos números reais, temos situações distintas para n par ou ímpar. N par é se A for menor que zero, não existe raiz enésima de A para n par. Exemplo, raiz quadrada de menos 5 não existe no conjunto dos números reais. É um número complexo. Na verdade, a raiz de menos 5 não existe no conjunto dos números reais. Raiz quadrada. Agora, se A, por exemplo, for ímpar, se n for ímpar, na verdade, se n for ímpar, n ímpar, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Nós já vimos isso. Por quê? Porque menos 2 elevado ao cubo dá menos 8. A gente pegar menos 2 elevado ao cubo igual a menos 8. Né? Essa é a explicação. Propriedades. Se A pertencente a R+, ou seja, se A é um número positivo, incluindo zero, real. B, a mesma coisa. M pertence a Z, é um número inteiro. Menos infinito, zero e mais infinito, mas é um número inteiro. N já é o conjunto dos números naturais. Asterisco é sem o zero. E P pertence a N asterisco também, sem o zero. É o número natural sem o zero. Temos. Isso são só precauções que a gente está pondo para a gente falar a propriedade certinha, mas isso não é. Você não precisa decorar isso não. Você só vê as propriedades e aplicar as propriedades na hora dos exercícios. Olha essa propriedade aqui. A primeira propriedade. Raiz enésima de A elevado a N é igual a raiz enésima vezes P, né? Raiz enésima vezes P da raiz enésima de PMP. Por quê? Eu não vou demonstrar todas essas propriedades, não. Mas essa dá para demonstrar fácil. Quer ver, ó? A raiz, isso aqui é A elevado a MP sobre NP. Corto P com P, da raiz enésima de A elevado a N. A outra propriedade, raiz enésima de A vezes B, raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Outra propriedade, raiz enésima de A sobre B é igual a raiz enésima de A sobre raiz enésima de B. Outra, raiz enésima de A elevado a N, você vê que o M entra para dentro do radical. Isso é muito importante. Aqui a gente está mostrando o seguinte. O M está fora do radical. Radical é a raiz, né? E aqui ele está dentro do radical. Ele passa para dentro nessa propriedade. A raiz de P, Pésima de raiz enésima de A, aí multiplica o P vezes o N. É raiz N pésima de A. E agora uma propriedade interessante é o seguinte. Se nós temos um B, um número B, que multiplica a raiz enésima de A, esse B entra lá para dentro da raiz, do radicando, da raiz, fica a raiz enésima de A vezes B elevado a N. Porque o N vai ficar aqui B elevado a 1 sobre N, N sobre N que é 1, da mesma coisa que B vezes a raiz enésima de A. Exemplo da última propriedade, né? Aqui é só para vocês verem que
O 2 entra para a raiz ao cubo. É a propriedade que nós vimos por último. Aqui é porque vai dividir 2 elevado a 3 sobre 3, que dá 2, que passa para fora, vira 2 raízes cúbicas de 5. Aqui dentro, se a gente considerar aqui dentro, a gente vê que é 2 ao cubo dá 8, 8 vezes 5, 40, isso é a raiz cúbica de 40, né? Agora, potência de expoente racional, que nós já vimos um pouco também. Vocês veem que essas propriedades são muito parecidas. Na verdade, elas são iguais. Só que passa para potência e outras coisas, né? Vamos ver agora. Nós temos que ter paciência, porque essas propriedades é que permitem a gente resolver os exercícios. Essas propriedades não são muitas, mas elas são assim... Tem muito detalhe, né? Que a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, aqui, a raiz quésima de A elevado a P é igual a A elevado a P sobre Q. Isso ajuda a gente a resolver exercícios. Por exemplo, a raiz 2 elevado a 3 sobre 3 meios é igual a raiz quadrada. O que está no denominador vem para o radicando. Ó. O que está no denominador vem para a raiz 2. E o 3 vai de potência 3. O 3 vem para cá, para cima. Dentro da raiz. Fica 2 ao quadrado vezes 2. A raiz de 2 ao quadrado é 2, fica 2 raiz de 2. Já é aplicando as propriedades, né? E aqui outras indicações, que eu não vou insistir muito nelas, mas aqui é só, na verdade, está repetindo o que nós já vimos, facilitando a gente memorizar essas propriedades, né? Então, por exemplo, A elevado a P sobre Q vezes A elevado a R sobre S é igual a A elevado a P sobre Q mais R sobre S. A elevado a P sobre Q dividido por A elevado a R sobre S é A elevado a P sobre Q menos R sobre S. Se vocês derem uma olhada, vocês vão ver que essas propriedades são a mesma que nós já vimos antes. Só que antes com números naturais, agora com números fracionários, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui, ó. A vezes B elevado a P sobre Q é igual a A elevado a P sobre Q vezes B elevado a P sobre Q. A sobre B elevado a P sobre Q é igual a A elevado a P sobre Q dividido por B elevado a P sobre Q. E A elevado a P sobre Q elevado a R sobre S é igual a A elevado a P sobre Q vezes R sobre S. Agora nós vamos ver um assunto muito importante, que é a racionalização de denominadores. Para facilitar cálculos, é comum eliminar raízes dos denominadores das frações, através de um processo chamado de racionalização. Por exemplo, ao realizarmos a divisão 1 sobre raiz de 2, como raiz de 2 é aproximadamente 1,41, teremos de efetuar a conta, né? 1 sobre 1,41, que é uma conta difícil de fazer na mão.
Agora, se a gente racionalizar, ou seja, tirar a raiz do denominador, nesse caso aqui a gente multiplica por raiz de 2 sobre raiz de 2. Raiz de 2 sobre raiz de 2 é 1. E 1 vezes qualquer coisa não muda nada. Então, 1 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2, sobre raiz de 2, é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 2. Agora, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 ao quadrado, que é 2. E a raiz de 2 vezes 1 é raiz de 2. Então, 1 sobre a raiz de 2, 1 sobre a raiz de 2 é igual a raiz de 2 sobre 2. E facilita as contas. Aquelas contas mais difíceis. Essa conta aqui, ó, 1 sobre a 1,41 se transforma em 1,41 sobre 2, que é uma conta fácil de fazer, que é mais simples que a primeira. Mas essa não é a grande importância da racionalização, não. A grande importância vai vir depois, em assuntos no futuro. De modo geral, para racionalizarmos uma fração, quando é no denominador a raiz de... Não precisa preocupar muito com isso, não. Eu vou passar rápido por isso aqui. Porque está generalizando e não precisa generalizar para entender, não. Mas eu vou fazer isso aqui. Por exemplo, a raiz enésima de A elevado a P, se tiver no denominador, a gente multiplica pela raiz enésima de A elevado a N menos P, se tiver no denominador. Por quê? A raiz enésima de A elevado a P vezes a raiz enésima de A elevado a N menos P é igual a raiz enésima de A. Nós já vimos que soma, né? Essas duas somam e entram para a mesma radicando se elas têm a mesma raiz, que é N. Só pode fazer isso porque a raiz aqui é N e aqui a raiz é N. Se fosse diferente, não poderia fazer isso. Mas como a raiz é igual, a gente fica a raiz de N, aí somos os expoentes, P mais N menos P, que fica a raiz enésima. Fica isso aqui igual a P menos P dá zero, fica A elevado a N, né? Raiz enésima de A elevado a N, que é igual a A. Aí a gente consegue tirar a raiz do denominador. Um exemplo vem aqui adiante. Por exemplo, se a gente multiplicar essa raiz aqui pela raiz de 5 de 3 ao cubo, que é essa,